Vamos falar hoje sobre o magnetismo dos materiais. O magnetismo dos materiais se revela na medida em que um material qualquer adquire uma magnetização. Essa é a palavra-chave, magnetização. E nós representamos essa grandeza física utilizando a letra M maiúscula como usual, e a magnetização num material depende de x, y, z, ou seja, das coordenadas do ponto, porque a magnetização é definida ponto a ponto e, eventualmente, do tempo. Mas nós vamos considerar apenas o caso em que a magnetização depende só do ponto do espaço. Mas, no caso mais geral, pode depender do tempo também. Ora, nós podemos abordar esse fenômeno de um material se magnetizar, adquirir uma magnetização, de duas formas distintas. A primeira é entrar nos detalhes em relação a por que elétrons, átomos, moléculas se magnetizam. Estou falando de uma teoria microscópica. É entender no nível mais elementar possível, entendendo por que uma molécula se magnetiza. Na verdade, não é bem magnetizar nesse caso. Aqui, no caso do elétron, do átomo, de uma molécula, nós estamos falando do momento de dipolo, dos constituintes da matéria. Então, podemos abordar a magnetização a partir de uma teoria microscópica, e essa teoria, em alguns casos, no caso do ferromagnetismo, é muito difícil. Envolve conceitos da teoria quântica e não há como fugir disso. Agora, também podemos fazer uma abordagem, como nós vamos fazer hoje, macroscópica. Ou seja, vamos desenvolver uma teoria macroscópica e definir o vetor de magnetização. Vamos ver como é que podemos escrever as equações de Maxwell quando o material se magnetiza. Mas, numa teoria macroscópica, nós simplesmente não queremos ou não estamos interessados em saber como, por que o material se magnetizou. Ou seja, é uma teoria onde a gente admite que, por alguma razão, o material exibe uma magnetização. É claro que, a rigor mesmo, num material, o que nós temos é, por exemplo, digamos que você esteja considerando um material composto de moléculas, né? Átomos. O que importa mesmo é o momento de dipolo magnético de um átomo ou de uma molécula. Ora, pense, por exemplo, no caso de um elétron. Pelo mero fato dele ter spin, o momento de dipolo magnético do elétron
é igual à carga do elétron vezes o spin dividido por m. É um pouco diferente do caso do momento angular, né? Em cujo caso o momento de dipolo associado ao momento angular é igual a Q, ou melhor, aqui tem Q sobre m, é Q sobre 2m vezes L. O fato é que, quer seja por conta do spin do elétron, quer seja por conta do seu momento angular, um elétron girando em torno de um átomo tem um momento de dipolo magnético. Consequentemente, um átomo, uma molécula, tem um momento de dipolo magnético no mais das vezes. Muito bem. Então, um material qualquer, ele deve ser visto como uma distribuição de momentos de dipolo. Cada átomo, cada molécula exibe um momento de dipolo. Ora, em geral, como em princípio a orientação dos momentos de dipolo é aleatória, a soma dos momentos de dipolo I indo de 1 até n é igual a zero. Essa é uma tendência que nós diríamos natural e ela acontece à medida que a temperatura aumenta. Quando o T tende a infinito, todos os materiais vão exibir esse tipo de comportamento. No entanto, sob determinadas circunstâncias que seriam ou que serão analisadas no contexto de uma teoria microscópica, pode acontecer do material ter uma soma dos momentos de dipolo magnético diferente de zero. Isso pode acontecer apenas numa região dentro do material, ou pode acontecer no material como um todo. Nesse caso, nós então estamos falando da magnetização do material. Vamos então a esse assunto.